Olá pessoal, você que já está aqui nesse vídeo, é sinal que você é assinante do meu grupo de estudo do Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o linkzinho para você fazer parte desse grupo de estudo. Se você está vendo pela primeira vez, você é desse grupo. Se você está vendo pela segunda vez, você está na minha página do YouTube. Assina o canal, marca o sininho para não perder todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. Toda terça-feira tem live no meu canal e toda quarta-feira tem vídeo novo no canal do Telegram e sexta-feira tem vídeo novo no canal do YouTube, onde eu converso com meus leitores, com meus amigos, converso com vocês sobre tudo aquilo que me acontece, sobre todas as minhas experiências como médium, enfim, tudo que a vida espiritual tem me trazido, me revelado e me permitido partilhar com vocês sobre a minha existência, a minha humilde existência terrena. Hoje eu vou definir um assunto, eu estou gravando esse vídeo após gravar alguns vídeos comerciais da Book Espírita. Aproveitei aqui o estúdio pronto para bater um papo com vocês, falar desse momento, que tristeza que a gente está vivendo, né, pessoal? A pandemia tem causado momentos muito complicados no coração da gente. Acostumados a uma vida, a um cotidiano de correria, de muito trabalho, a gente se vê diante de um momento que a gente tem que ficar trancadinho dentro de casa, se cuidando, evitando contatos, evitando tumultos, não podendo viajar, cheio de restrições nos lugares que a gente vai, as pessoas ficam nos olhando com cara de não chega perto de mim, não quero te ver, não vejo o seu sorriso. Isso tem criado muita dificuldade para muitas pessoas. Eu confesso que eu sou uma pessoa que estou assim, num momento muito difícil para mim. É muito difícil para mim não olhar, não ver sorrisos. É muito difícil para mim não abraçar pessoas. É muito difícil para mim não conversar com pessoas. É muito difícil para mim não amparar pessoas, sabe? Sentar, ouvir, aconselhar, orientar. Enfim, para mim não está sendo nada fácil. Eu sou do grupo de risco. Eu tenho 60 anos, sou hipertenso, enfim, né? Eu sofri um acidente quando jovem, perdi o meu rim, eu só tenho um rim, enfim, então eu tenho mesmo que realmente ficar quietinho no meu canto, esperando a vacina, esperando que todos nós sejamos vacinados e a partir daí retomar a minha vida. Eu acho que a partir do segundo semestre de 2021, como nos falou o Cigano Rodrigo, o nosso último encontro em dezembro de 2020, a qual veio nos abençoar, ele nos alertou que nos preparássemos, se tudo desse certo, ele usou essa frase, olha, se tudo der certo, se preparem para começar a trabalhar a partir de junho, no segundo semestre de 2021. Como eu já estou ao lado do Rodrigo há muitos anos, eu confio muito nas suas orientações, tá? E o Rodrigo nos orientou que nos preparássemos, que estudássemos bastante, ele usou isso, estude bastante, estejam unidos, de mãos dadas, ele usou bem isso, deem as mãos, estejam unidos para que que isso passe logo e que vocês tenham um segundo semestre bem melhor. Eu confio muito que a partir do segundo semestre a gente deve já começar uma normalidade de vida. Então, mas eu sinto muito, eu sei que tem muita gente igual a mim, sentindo muita dificuldade de relacionamento, de vida, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, vamos falar sobre o futuro. Eu acabei de lançar o livro Regeneração, quem ainda não comprou, lá na bookspirita.com.br. O livro custa R$35, é muito barato, porque o intuito desse livro é levar as informações que estão nele, estão contidas nesse livro, né? Informações preciosíssimas sobre o futuro da humanidade, sobre a era da regeneração, sobre nosso corpo físico, sobre a ciência, sobre a descoberta das vacinas, da cura para muita doença que a gente enfrenta hoje, sobre a chegada dos extraterrestres, o livro fala sobre isso, fala sobre tsunamis, fala sobre erupção de alguns vulcões, fala sobre um meteoro que vai cair na Terra. Enfim, o livro está recheado de informações
traz muita informação sobre o futuro da humanidade, o futuro da espécie humana. Então, se você ainda não leu, se você não conhece meu trabalho, se chegou aqui a primeira vez, o livro chama-se Regeneração, uma Nova Era, está disponível na bookspita.com.br. Eu sou médium desde que me entendo como gente. Eu lembro que quando eu era muito pequenininho eu via espíritos. Lembro quando eu fui morar numa casa que era perto de um cemitério, que existia um espírito de uma senhora que me atordoava, que não me deixava viver em paz. Isso incomodava muito a minha infância. Foi uma infância muito difícil, por essas visões, por essas aparições que aconteciam na minha vida. Mas eu sempre me senti uma pessoa que não andava sozinho, eu sempre me senti acompanhado. Sabe aquela sensação de que tem alguém que está perto de você? Eu levei minha vida inteira assim, até hoje ela é assim. Eu tenho certeza, eu nunca estou sozinho aqui. Agora aqui mesmo, que a gente está abrindo esse bate-papo, conversando um pouco sobre espiritismo e espiritualidade, o mundo espiritual certamente se aproveita dessa oportunidade para, através de mim, tocar o coração de um de vocês que está vendo agora ou que vai ver depois, enfim. E se não tocou o teu coração ainda, procura o que você acha. A gente não está sozinho, não. Ninguém veio aqui para ficar sozinho, ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para viver triste. A proposta de Deus para os seus filhos não é tristeza, não é melancolia. Nós aqui somos extremamente imperfeitos, né? E essa imperfeição aguda nossa nos afasta de tudo que é divino. Eu tenho escrito alguns livros agora na pandemia, escrevi bastante livro, bastante. Na pandemia a gente lançou mais de quase 5 livros, eu acho. Lançamos Regeneração, lançamos Obsessor, lançamos o Parafraseando Chico Xavier, lançamos... É tanto livro, pessoal, sabe? É tanta correria na minha cabeça. Enfim, mas eu tenho escrito muitos livros. E os espíritos têm conversado muito comigo sobre leis naturais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Embora seja uma coisa que eu estou escrevendo, e não é legal a gente falar antes de escrever, porque o assunto ainda não está completo no livro, né? Ele está chegando, o assunto está chegando lá no livro. E eles falam muito das leis naturais. Ele fala assim, Deus não impõe leis aos seus filhos. Você que está me vendo aqui agora, não existe uma cartilha para você seguir, tá? Existem leis naturais que estão no universo, a qual todos nós seguiremos instintivamente, tá? É só a gente perceber a natureza, basta a gente se conectar com o nosso divino, basta a gente viver em oração, basta a gente modificar nossos pensamentos, que a gente sintoniza automaticamente essas leis naturais. Então, eles falam isso, eles falam que guia vocês, as leis de Deus, elas já existem, e elas não estão escritas. Elas não estão assim, escritas em uma frase. A lei de Deus, as leis divinas, as leis que regem o universo, as leis que nos regem, as leis que nos direcionam à nossa perfeição, elas estão em todos os lugares. Elas estão na ciência, ela está no corpo humano, ela está na natureza, ela está no ambiente, nos ambientes que a gente frequenta. A lei de Deus está em todo lugar, na fila do banco, a lei de Deus está no trânsito, a lei de Deus está enfim, em todos os lugares. E eles estão relatando isso nessa nova obra que eu estou escrevendo. E eles falam muito sobre isso. Eles falam assim, por exemplo, quando uma mulher engravida, o corpo dela, percebendo a natureza feminina, que é uma natureza de Deus, né, percebe que ali vai ser gerada uma nova vida. Então prepara todo o ambiente corpóreo, físico, mental e espiritual para receber aquela nova criatura. Isso é uma lei natural, né? Todas as mulheres passam pela mesma lei, né? O feto, o óvulo, quando é fecundado, ele avisa ao corpo físico, olha, vamos gerar uma vida, né? Então existe toda toda uma engenharia genética e espiritual para receber aquele novo feto. Então a mulher já começa, por exemplo, ela muda o apetite, ela muda o comportamento, ela muda a percepção, ela muda o sentimento,
ela muda a gula. Tem mulher que come pra caramba quando engravida, outras não, mas a maioria come. Tem desejos, né, de coisas assim. A mulher ela fica mais romântica, mais sensível, ela fica mais carente. Tudo isso é um processo. Eu, por exemplo, tive 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos meus, eu tenho 5 filhos, 4 biológicos. E todas as minhas. Eu tenho 4 filhos com 3 esposas, né? E todas as 3 tiveram a mesma reação, foram as mesmas mulheres, né? Tiveram as mesmas reações, né, na gravidez. Eu tive o privilégio de acompanhar a gravidez de todas muito de perto. Então, essa é uma lei natural. Eles falam, Osmar, essa é uma lei natural. É uma lei que a natureza onde você está encarnado já cuida de tudo. Deus é assim. Ele cuida de tudo da gente, né? Então, essa é uma lei natural. A outra lei natural, eles falam, quando você faz uma injustiça, por exemplo, quando você trata alguém de uma forma que aquela pessoa não merece, imediatamente o teu coração reage. Todos os corações reagem. Todos. Ah, o cara matou alguém ali. Será que ele não vai se arrepender? Vai. Ele pode dizer de boca para fora que não me arrependo, estou nem aí. Mas na consciência dele, ele vai ser incomodado por essa lei natural daquilo que ele não deveria ter feito. Quando a gente faz o bem também é uma outra lei natural. Quando você consegue, por exemplo, salvar alguém, tirar alguém de uma doença, tirar alguém de uma tristeza, dar um emprego para alguém, dar uma oportunidade para alguém, dar um prato de comida a alguém, mudar a vida de alguém positivamente, a gente sente um orgasmo no coração. O coração sorri, né? O coração se alegra. E Deus diz no nosso coração, né? Poxa, que legal que você fez, meu filho. Essas são as leis naturais de Deus. E essa lei natural ela existe para tudo. Por exemplo, se você... a gente vê todos os dias isso na imprensa. Ah, porque fulano, um grupo de pessoas pegaram um barco, foram se aventurar e morreram afogados. Por que morreram afogados? Porque eles infringiram uma lei natural, que é a lei do oceano, a lei que você tem que ter muito cuidado, que você fazer uma viagem tem que ser muito bem planejada, você tem que ter equipamento adequado para fazer aquela coisa. Não é que Deus castigou seu filho, é que você infringiu uma lei natural. O oceano, ele é uma coisa imprevisível. Então você tem que estar preparado para essa imprevisibilidade, não é? Ah, o homem quer ir à Lua, né? A gente já foi à Lua. E quantas naves explodiram tentando ir para a Lua? Por quê? Porque não se planejaram. É uma lei. Existe uma lei natural de acesso à Lua. Não é qualquer um que pode ir à Lua, não é? E essa lei natural de Deus, ela está em todos os lugares, em todos os universos, em todas as esferas. Ah, morri. Para onde eu vou? Muita gente me pergunta isso. Poxa, Osmar, eu tenho muita pena do meu pai, do meu tio, da minha mãe, da minha avó, que morreu, era uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito difícil, com certeza está no umbral, está em sofrimento. Cara, quem vai definir se você vai para aqui, para ali ou para lá, são essas leis naturais. Se você infringi-las, certamente você vai sofrer. Você vai se alinhar a uma região de sofrimento e vai sofrer junto com ela. Mas se você é uma pessoa boa, tem muita gente que fala assim, poxa, mas minha vozinha morreu, minha vozinha era um anjo, minha vozinha rezava, minha vozinha é igreja, mas será que ela está no céu? Provavelmente está no céu, né? Porque ela está em sintonia com uma lei boa de Deus. E ela vai ser atraída para esse lugar bom de Deus, né? Então as leis de Deus, ele fala isso. Eu estava assistindo um episódio esses dias na TV. Eu não sou muito de TV. Eu assisto TV, eu saio de escritório, assisto TV até 8, 9 horas, janto e vou para o meu quarto onde eu ouço um áudio, leio um livro, estudo alguma coisa. É o meu momento que eu estou sem espíritos, né? É o momento que eu procuro, é o meu cantinho, né? Então, nesse momento que eu assisto TV, eu estava assistindo um episódio, um episódio da vida de Jesus, né? Que Jesus dizia que ele dizia exatamente o que eu estou falando. A gente não deveria acreditar no que o homem escreveu, né? O que o homem escreve. Né? Porque toda vez que a gente escreve alguma coisa, a gente tem uma interpretação nossa. Exceto nas psicografias, que são a interpretação dos espíritos, né? Que é o meu caso. Eu sou um escritor que escrevo coisas dos espíritos, não minha. Tá? Então ali, naquela escrita, naquela mensagem, tem uma mensagem dos espíritos e não de Osmar Barbosa. Mas, por exemplo, o autor, quando vai escrever qualquer coisa,
que não seja uma psicografia, que não seja uma escrita mediúnica, ele está escrevendo a sua visão sobre aquele tema. Então Jesus dizia isso: não acredite no que os homens escrevem, porque Deus não se utiliza dos homens para escrever. Deus criou leis naturais, que as próprias leis naturais vão te conduzir na vida. Eu acredito muito nisso. Você pode falar assim: onde está escrito isso? Onde é que você viu isso? Eu vi isso na série Maria Madalena, disponível na Netflix. Se você não viu, estou fazendo uma propaganda aqui para eles, mas vale a pena, porque a série é muito boa. Jesus fala isso pregando, que a gente deve seguir os nossos sentimentos, que a gente deve seguir as coisas naturais de Deus. Que quando a gente se afasta das coisas naturais de Deus, a gente entra em regiões de sofrimento. Não é que Deus nos impõe isso, é que a gente atrai isso, é que a gente se afasta do bom. Vou usar o exemplo do mar de novo, né? Quando você chega na beira da praia, se você for entrando na água, tem um limite, né? A água vai subindo para a tua barriga, para o teu peito, para o teu pescoço. Se você continuar andando, ela vai te cobrir, não é isso? Então, essa é considerada a região de sofrimento. Se você passar do limite das coisas de Deus, das coisas naturais, se você passar do limite do mar, você vai se afogar, né? Mas se você manter a água na cintura, você não tem risco nenhum, né? Então, a lei de Deus é isso. O que é a lei de Deus? Eu conhecer ela, viver dentro dela, mas não me afogar nela. Porque Deus também não quer ninguém fanático. Deus não te deu toda a razão, nem me deu todo o conhecimento. Ele não deu a nenhum filho dele ainda. Nós estamos evoluindo. Evoluir é buscar esse conhecimento, é aperfeiçoar o nosso conhecimento, adquirir intelecto, né? É se afastar. O Sócrates tem uma frase maravilhosa quando ele diz que quando você descobre a ignorância, você deu o primeiro passo. Descobrir a ignorância é o primeiro passo. E é verdade. Quando a gente se descobre, opa, peraí, eu não entendo nada disso, deixa eu estudar. Né? Antes de falar, antes de criticar, antes de rejeitar. Deixa eu entender, deixa eu criar um conceito sobre isso. Então, a escrita são conceitos, né? E ninguém escreve a história com fidelidade. Todo mundo fantasia um pouco a história ou destrói um pouco aquela história que ele quer apresentar. Então, Jesus dá esse ensinamento para a gente. Existem as leis naturais. Se a gente não infringir as leis naturais, provavelmente a gente não volta aqui. A gente só reencarna porque a gente infligiu leis naturais. E a lei natural é sempre contra o outro, é impressionante. Todas as leis naturais de Deus, ela nos liga ao outro, ao irmão, né? Como eu estava falando aqui ainda há pouco. Por exemplo, quando o óvulo é fecundado, o corpo logo percebe, é uma lei natural, o corpo vai se transformar. Aí você decide fazer o aborto, olha, você já infringiu uma lei natural, né? E provavelmente você vai colher frutos dessa inflação, de ter infringido essa lei. Nada contra quem faz aborto, somos livres, cada um faz da sua vida o que bem deseja, mas nós espíritas condenamos muito o aborto. Alguns países até já aprovaram o aborto e a gente é muito contra isso. Deixa eu pegar um livro aqui, eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês. Primeiro eu quero falar para vocês do livro Obsessor. Eu sei que alguns de vocês já leram, e esse livro eu lancei agora na pandemia. Está lá disponível na bookspirita.com.br. Eu não estou fazendo propaganda de livro, mas é o meu trabalho. O meu trabalho é falar com vocês sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu vivo, sobre as experiências de médium, né? E trocar essas experiências de médium com vocês. Esse livro, Obsessor, traz uma visão totalmente contrária a tudo aquilo que você ouviu falar até hoje sobre obsessão. É muito importante, você que é espírita, você que é estudioso da doutrina espírita, você que é universalista, porque esse canal é um canal universalista. Aqui a gente não é kardecista, a gente não é espiritual, a gente é universalista, a gente acredita em tudo. Se tem um ensinamento, vamos atrás, vamos arrancar um pouquinho daquilo ali, vamos aprender um pouquinho com aquilo ali. Essa é a minha visão, foi essa a minha doutrina, é isso que eu sei, é isso que os espíritos me mostram, é isso que eu prego, é isso que eu escrevo, é isso que eu falo. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre obsessão, o livro é Obsessor, disponível em bookspirita.com.br. Para encerrar esse encontro de hoje, eu quero, também não é pedir para vocês comprarem,
é falar sobre minha mediunidade, é falar sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Olha, quem já leu esse livro sabe do que eu estou falando. Botei o descreve para baixo, ó. Quem já leu esse livro sabe perfeitamente do que eu estou falando. Entrevista com espíritos dos bastidores do Centro Espírita. Nesse livro, em desdobramento, eu visitei mais de 700 espíritas e relato para vocês os bastidores do Centro Espírita. Aquilo que acontece na visão dos espíritos. O que os espíritos estão vendo do seu Centro Espírita. Disponível lá na bookespírita.com.br. Deus abençoe vocês. Foi um encontro maravilhoso. 20 minutos aqui, né? Esse bate-papo falando sobre espiritismo, espiritualidade, leis naturais. Pessoal, leis naturais, elas estão aí. O dia tem a lei do dia, a noite tem a lei da noite, o dia de sol tem a lei do dia de sol, o dia de chuva tem a lei do dia de chuva. Respeite os sinais, siga aquilo que o teu coração determina. Seja feliz. Que Deus abençoe você. Nos encontramos muito em breve aqui no canal do Telegram, no canal de estudos, ou no YouTube, Osmar Barbosa Oficial. Assine o canal, marque o sininho, divulgue com seus amigos. Vamos falar de espiritismo. Beijo no coração de vocês.